o senhor vê da literatura brasileira com a literatura portuguesa? Eu acho que a literatura brasileira, em particular a literatura mais contemporânea, tem um respeito pela oralidade e pela linguagem que deriva um pouco da expressão oral, mais do que a literatura portuguesa. A literatura portuguesa está muito marcada por uma norma mais clássica e menos respeitadora da oralidade. E a literatura brasileira, aliás, como alguma literatura africana de expressão portuguesa, tem muito mais a ver com a linguagem cotidiana e sente-se isso, quer na literatura, quer no jornalismo. O jornalismo brasileiro tem mais expressões do cotidiano. A literatura portuguesa, eu diria que nós tratamos o português com mais cerimónia que o Brasil. É essa a diferença que eu vejo. Na opinião do senhor, o tema principal do festival é o mistério. Você acha de colocar uma cidade como Ouro Preto, se encher do mistério, da neblina, assim, como a sede do Fórum das Letras? Eu já venho ao fórum há vários anos. Ouro Preto é uma cidade mágica, porque é uma cidade que para nós, portugueses, tem também o mistério do passado, porque nós aqui encontramos em Ouro Preto, nós nunca tivemos o nosso passado em Ouro Preto, mas encontramos o nosso passado em Ouro Preto, porque esta é uma cidade em que nós encontramos uma espécie de um Portugal que nós nunca tivemos. Portanto, há aqui um recriar de algum mistério em relação ao nosso próprio passado. E acho que Ouro Preto é a cidade ideal para isso e, portanto, acho fenomenal que se tenha conseguido transformar esta cidade numa reflexão que inclui expressões brasileiras, portuguesas, africanas e até de outros países, e uma reflexão que no fundo diz muito relativamente àquilo que é o mistério desta cidade, o mistério histórico desta cidade como elemento fundacional do Brasil. Dentre os autores brasileiros, quais são os que são melhores, assim, para o senhor? É assim, eu faço parte de uma geração portuguesa que viveu muito com a literatura brasileira clássica, Jorge Amado, Guimarães Rosa, Érico Veríssimo, Bandeira, João Cabral de Melo Neto, etc. As últimas décadas têm-nos trazido alguns escritores brasileiros, mas não nos têm trazido escritores muito recentes. Quer dizer, não há uma onda de brasileiros como havia no passado. Nós hoje temos o Rubén Braga, temos o Ferreira Goulart, a Lígia Fagundes Teles, a Nélida Pinhon, mas no passado, a geração dos anos 60 e 70 do século passado tinha a literatura brasileira muito mais presente. Hoje temos uma espécie de ondas de novos escritores brasileiros em Portugal, mas eu acho que a influência da escrita brasileira em Portugal no século passado era maior do que é hoje. Você falou que já veio em várias edições do Fórum das Letras. Qual foi a evolução do Fórum para o senhor? Eu não posso, quer dizer, tenho alguma dificuldade em medir, até porque o Fórum teve modelos diferentes. Umas vezes incorporou questões ligadas a uma literatura da reportagem, por exemplo, como aconteceu. Outras vezes tem outras dinâmicas. Eu penso que o Fórum se tem vindo a renovar. Eu acho que não há uma evolução no sentido linear, acho que tem havido uma renovação e o tocar de várias dimensões que provam que o Fórum está atento à própria realidade e, portanto, eu felicito muito a Guiomar de Gramont pelo modo como ela tem conseguido dar uma visibilidade ao Fórum, que cada vez mais cresce no Brasil. Aliás, vê-se pelo modo como os mídias brasileiros tratam o Fórum e pelo modo como as pessoas aderem à ideia do Fórum. Eu acho que o Fórum de Letras de Ouro Preto está manifestamente no bom caminho. O senhor sempre veio no Fórum das Letras para dar palestras ou você já veio? Não, eu vim inicialmente por curiosidade. E, portanto, agora fui convidado para falar deste tema que este ano esteve muito em foco, a questão de 1808, a questão da vinda da corte, toda a ambiguidade da relação Portugal-Brasil que está subjacente a esta experiência e, portanto, eu disponibilizei-me para fazer isto nesta base e acho que pode ter alguma graça contrapor uma versão lusitana
a uma versão brasileira sobre uma questão que é também luso-brasileira, não é? A gente achou muito interessante quando a gente olhou o cronograma, porque como a gente está estudando a história da imprensa no Brasil, a gente viu, começa em 1808 com a vinda da corte do Brasil, e aí a gente vê que a imprensa já nasceu sobre censura, então achei muito interessante. Porque há uma questão que nós, curiosamente, esse período da história brasileira é um período escondido em Portugal. A vinda da corte é um período que a historiografia portuguesa escondeu, porque foi considerado durante muitos anos que a vinda da corte era uma espécie de vergonha, era uma espécie de fuga. E tem sido a literatura brasileira, e em particular a historiografia brasileira, que tem trabalhado um pouco mais o caráter da vinda da corte, o elemento da natureza estratégica que a vinda da corte tem, até para a própria soberania portuguesa, e o impacto, e esse é o aspecto que o Brasil estuda mais naturalmente, o impacto que a vinda da corte teve no sentido de transmutar para aqui uma massa crítica que acelerou a independência do Brasil. Quando Dom João chegou aqui em 1808, ainda não era rei, era príncipe, quando fez a abertura dos portos, quando trouxe a escola médica, tudo isso, o Dom João estava longe de pensar que o Brasil ia ser independente em 1822. O Dom João, ao fazer tudo isso aqui, ao trazer a imprensa, no fundo está a pensar que está a trazer o Império Português para aqui e que este provavelmente vai ser o centro do Império. Há uma coisa que poucas vezes se fala. Toda a gente diz muito sobre a vinda da Biblioteca do Rei. E toda a gente acha que a Biblioteca do Rei veio para aqui porque as tropas napoleónicas ameaçavam Portugal e, portanto, era preciso trazer a Biblioteca do Rei. É mentira. A Biblioteca do Rei veio para aqui, já as tropas napoleónicas tinham saído de Portugal. O que significa que havia uma intencionalidade objetiva de criar aqui uma massa crítica para criar aqui a capital do Império. O que hoje se prova é que o Dom João tinha pensado que, em função das novas realidades a nível mundial, o Império Português deveria ter uma sede aqui. E o Brasil era a sede do Império Português. E só isso justifica que, a seguir à saída das tropas napoleónicas, que saem em 1810, 1811, há imensas coisas que se fazem aqui no Brasil que, em princípio, não se fazem numa colónia. Só se fazem numa colónia porque se pretende que a colónia seja a nova metrópole. E isso é um elemento fundamental para olhar a perspectiva da ação da corte.